E aí, pessoal, tranquilo? Nesse vídeo a gente vai entender por que o datagrama IP ele tem uma vida tão curta. Life is short, my friend. Deixa eu abrir aqui uma figura para a gente começar a falar sobre o time to live. Vocês estão vendo aqui uma representação do PDU, do IPv4. Então, o IP é o protocolo IP, protocolo da camada de rede, o protocolo extremamente usado por a gente. Tem o IPv4, tem o IPv6. Para essa explicação aqui, a gente vai ficar com essa imagem, essa representação da PDU, do payload, do cabeçalho, né, do datagrama IP. Então, o campo que eu quero que vocês observem, cada quadradinho desse aqui é um campo, tá? Ó, tá vendo de version, IHL, blá, 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 blá. Tem um campo aqui que é o time to live, ou tempo de vida. Mas o que é esse campo time to live? Esse campo time to live é o seguinte: toda vez que um pacote ele sai de uma rede, ou ele sai de um computador, e ele é encaminhado para algum lugar, deixa eu representar aqui. Esse quadradinho aqui é um pacote, tá? Então, imagine que esse pacote ele está saindo de um computador e ele vai percorrer o caminho até chegar ao destino. Como a gente já provavelmente sabe, o que acontece é o seguinte: esse pacote ele vai percorrer uma série de roteadores, uma série de máquinas para efetivamente chegar ao seu destino. Esse caminho, pessoal, ele não é pré-determinado. Ele pode, inclusive, sofrer uma variação a qualquer momento. Você pode enviar um pacote, no momento ele tomar um caminho, no outro momento ele tomar um outro caminho totalmente diferente. Outra característica que acontece também nesse encaminhamento, nesse roteamento de pacotes, é que a gente não tem um caminho único. Na verdade, a gente tem milhares de possíveis caminhos que vão levar o meu pacote para o meu destino. Esqueci de colocar aqui é a minha origem, né? A origem é a máquina que está enviando, e aqui é o meu destino. É a máquina que deve receber o pacote, ou datagrama IP, tá? Então, o que eu estou tentando representar aqui é uma malha onde eu tenho milhares de máquinas e milhares de possíveis caminhos para chegarmos ao meu destino, né? O que acontece? Quando o meu pacote ele sai da origem, ele sai com um time to live, que eu vou chamar aqui de TTL. TTL. Você até provavelmente vai escutar mais TTL do que time to live, tá? Ou tempo de vida do pacote, né? Então ele sai com um valor de TTL. Por exemplo, ele pode sair com um valor de TTL 128. Ele pode sair aqui da origem com um valor de TTL 128, tá? E aí, a cada vez que ele vai saltar de um ponto da rede para outro ponto, de uma máquina para outra máquina, de um roteador para outro roteador, este valor de TTL ele vai ser diminuído. Então, na maioria das vezes, a gente diminui um dele. Então, para cada salto que acontece, eu diminuo um do meu TTL. Então, saltou uma vez, de 128 foi para 127. Saltou novamente, foi para 126. Saltou novamente, 125. Por aí vai. Por aí vai. O que acontece? Pode acontecer de o meu pacote ele ficar perdido, ele ficar passeando na minha malha, na minha rede, e de repente não conseguir chegar ao destino, né? Então o que é que vai acontecer? Se a cada vez que o meu pacote ele salta e perde um pouquinho do TTL dele, vai chegar um ponto que esse TTL ele vai zerar, ele vai chegar a zero, tá? Chegar a zero. Quando o meu TTL chegar a zero, o roteador que receber este pacote, ele vai descartar esse pacote. Ele vai entender que o TTL máximo foi atingido. Então, como o TTL que ele vai diminuindo, o TTL máximo, digamos assim, né, seria o zero. Então, chegando no TTL zero, ele vai descartar o pacote.
Bom, a nível de curiosidade, o valor do TTL ele pode partir de, no máximo, 255, né? Porque o TTL ele é um campo de 8 bits. Então, quem for bom aí de fazer cálculo, vai entender que no máximo com 8 bits eu consigo mapear 256 possibilidades. Então, o meu TTL ele varia de 255 até zero, basicamente, certo? Sendo que ele não sempre sai com esse valor da origem. Ele pode sair com diferentes valores. Ele pode sair com 128, como a gente falou anteriormente aqui. Ele pode sair com 64 ou sair com outro valor. Tá? Isso é uma característica do sistema operacional. Então, cada sistema operacional tem uma forma de trabalhar isso aqui diferente. Mas a partir do momento que o sistema operacional dispara um pacote com um TTL64, ele está esperando que no caminho que esse pacote vai fazer, ele dê no máximo 64 saltos. Né? Ele dê 64 saltos. Se chegar no 64º salto, ele vai chegar a zero e esse pacote vai ser descartado, esse pacote vai morrer. Né? Então, o mecanismo que existe de limitação da vida do meu pacote é o TTL. Né? Mas aí você pensa assim, por que será que a gente precisa desse mecanismo? Né? Por que a gente precisa ser tão cruel com os pacotes? Está descartando o pacote só porque o pacote está perdido? Precisa ser tão cruel assim? Precisa sim, pessoal. O problema é o seguinte, se eu tenho um pacote ou alguns pacotes que estão trafegando, passeando na minha rede e eles não estão chegando a lugar nenhum, o que está acontecendo na verdade é que este pacote ou estes pacotes eles estão utilizando recursos, né, dos roteadores, principalmente das máquinas, e também a banda, a largura de banda necessária, a largura de banda, desculpa, disponibilizada por esses roteadores está sendo utilizado por esse pacote. Se o pacote está perdido, ele não vai chegar a lugar nenhum. Né? Tem gente que chama até esse pacote de pacote zumbi. É um pacote que ele fica vivendo aí no limbo, ele vive, mas ele vive para nada. Ele não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, a existência desse pacote, infelizmente, é uma coisa que prejudica muito a rede. Se a gente tiver um número muito grande de pacotes com esta característica, o que vai acontecer é que vai chegar um ponto onde uma quantidade considerável, ou até todo o recurso que eu tenho de banda e de processamento das minhas máquinas, vão estar sendo utilizados por estes pacotes. E isso é uma coisa naturalmente não desejável. Porque se o pacote está perdido, ele não vai chegar a lugar nenhum. Não é para ele continuar passeando entre os meus roteadores. Certo? Então a gente tem que realmente ser um pouquinho cruel e adotar esta política. Tá certo? Bom, pessoal, esse foi uma explicação do triste fim do Datagrama IP. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!